Olá meus caros, sejam bem-vindos a mais uma transmissão da Underdog FM, a primeira e pior rádio de podcasts da internet. Lembrando que as transmissões ocorrem a partir das 19 horas de terça a sexta e no sábado teremos uma transmissão ao vivo no YouTube e na Twitch às 22 horas. Se você tem um podcast e quer fazer parte da programação, basta enviar um e-mail para underdogpodcast@outlook.com. Repetindo, underdogpodcast@outlook.com com o título Underdog FM o nome do seu podcast e o arquivo de áudio que você deseja enviar com o nome ou numeração da gravação. Você também pode fazer parte do grupo do Telegram, Comunidade do VK e nos seguir no Twitter, @FMUnderdog. Fique agora com a programação. Um assalto à mão armada a cada 65 segundos. Um delito grave a cada 25 segundos. Um assassinato a cada 24 minutos. E 250 furtos por dia. Salve esgotosfera, aqui começa mais um podcast falando sozinho. Estamos com o nosso amigo que está há muito tempo sem vir aqui. Ele vai gravar mais um vídeo aqui com um vídeo não, né? Podcast. Ele vai gravar mais um podcast aqui com a gente aqui. Estamos falando com o nosso amigo Emerson Miranda. Fala aí, Emerson Miranda, como é que tá as coisas? Tudo bem? Como estão as coisas por aí, meu amigo? Aqui tá tudo ótimo, cara. Tô seguindo em frente aqui, fazendo podcast como um maluco. O que você tá achando do governo atual aí, cara? Nosso governo atual, como é que tá? Tá tudo dentro dos parâmetros esperados, né? Porque como a gente sempre fala sobre conspiração, né? Nós temos a liberdade de conversar um com o outro sobre isso. Tudo tá caminhando para a nova ordem mundial, né? Então, tudo isso aí já faz parte da agenda, né? Era para esse governo assumir agora, nessa época, né? Então, para que a agenda seja adiantada, porque nas administrações anteriores a agenda deu uma freadinha e partiu mais para aquele lado de ideologias, né? Então agora é hora de acelerar a agenda, houve a necessidade da mudança de governo. Eu tava ouvindo um podcast ontem do cara, só sei que ele falou o seguinte, que a direita é a nova esquerda. Na verdade essa direita, ela é uma direita trotskista, né? Na verdade, ela seria a esquerda da esquerda, vamos dizer assim. Então, uma esquerda antagônica à esquerda. Então, na verdade, é isso. Não existe essa direita verdadeira, essa direita que seria a salvação do mundo, né? Na verdade, é uma esquerda antagônica à própria esquerda, né? Que seria o trotskismo, né? Aprofundar, pesquisar a respeito disso, vai entender. Então, a gente foi cercado por essas coisas idiotas forçadas pra gente realmente votar num negócio desse. E pior é que as pessoas não estão nem ligadas, ficaram torcendo. Eu mesmo cantei vitória, pô, o Bolsonaro ganhou. Mas eu, no fundo eu sabia, tá ligado? Assim, eu sabia que tinha uma parada errada, tá começando a vir umas notícias. O que eu posso dizer? O pessoal fala, não, gente, vamos esperar. Pô, cara, a gente já esperou 16 anos, já era pra estar uma mudança radical já, pra ele ter assinado um monte de coisa, entendeu? Ter fudido todo mundo. Exatamente, e não vai mudar muita coisa, né? Sim, algumas coisas vão mudar sim, isso aí é indiscutível, porque tem que haver algumas mudanças drásticas, né? Mas a grande maioria das coisas vai continuar como estão, né? Por exemplo, esse decreto do Bolsonaro sobre a liberação de armas não mudou absolutamente nada. Mudou sim, piorou, porque antes você conseguia. Era mais fácil antes, ninguém sabia. Colocou como aquela coisa de subjetividade, né? De
a necessidade de ter uma arma de fogo. É muito subjetivo. Então, o que o Bolsonaro fez no decreto lá foi simplesmente para que tirasse essa subjetividade. No tocante ao resto, ficou tudo igual. Cada cidadão pode, teoricamente, ter 4 armas, né? Cidadãos ricos. E os trâmites são todos os mesmos. E, na verdade, a Polícia Federal vai negar isso aí para muita gente. Não facilitou nada assim, não. Isso aí, na verdade, foi mais para inglês ver. É, velho, e, na verdade não deveria nem existir registro, velho. Não é da conta de ninguém não se eu compro uma arma ou não, filho. Se eu tô cometendo um crime, sim. Se eu tô... País como os Estados Unidos, você chega com a carteira de motorista e você compra uma arma. Não precisa mais que isso. Pois é, cara, não tem essa porra não. Só se eu cometer um crime, pegar uma arma e cometer um crime. Agora, pegar a porra de uma arma, teoricamente, eu li lá o que o advogado e o Bolsonaro fizeram pra poder assinar, e Bolsonaro deu pra trás e assinou outra coisa, que deixou um monte de brecha pra futuramente eles virem aqui na nossa casa tomar armas de todo mundo. Aí eu dei uma olhada lá, cara, totalmente blindado, cara, totalmente blindado de qualquer coisa. E se o Bolsonaro assinar aquela porra, a gente nunca mais ia ter problema com ninguém, velho. A gente ia andar armado, ia ter as coisas certinhas. Mas não, cara, ele deu pra trás e eu não sei, cara, não tô entendendo como é que é os bastidores dessa porra. Como é que é essa máfia, cara? Os bastidores é aquilo que eu sempre falo, só os senhores do mundo puxando as cordinhas dos marionetes, né? E o povo, o gado aqui embaixo falando amém pra tudo, né? Então criam-se mitos, criam-se ícones, né? E o povo idolatra, mas na verdade a agenda tá seguindo firme e forte, nada mudou. Então, não sei se você viu o vídeo do Eduardo Bolsonaro já falando em chipar as pessoas, né? Lógico que no início eles vão falar que vão chipar somente os problemáticos, os bandidos e coisa assim. Mas em breve isso se estende a todo cidadão. Porque na verdade o chip vai ser a nova carteira de identidade, né? CPF, tudo. Então eles começam colocando nos meliantes, vamos dizer assim, né? Para ter um controle sobre eles, mas isso logo se estende a todo cidadão. É só uma questão de tempo. Então, cara, o que eu digo é o seguinte, não é querer ser baba-ovo de americano, não, mas lá nos Estados Unidos, cara, quem dá digital e bate foto pro governo é ladrão, é bandido, velho. A gente aqui tem... não, mas é verdade. A gente aqui tem carteira de identidade, dá tudo. Se o Estado pegar assim e fazer o seguinte, ó, quero incriminar aquele cara ali, só pega nossa digitais, né, que a gente já tem lá no banco de dados deles, e incriminar a gente a hora que a gente quiser. Exatamente. A gente não tem senso de liberdade. Não, na verdade é uma liberdade fantasiosa, né, que a gente tem. Tudo a gente tem que estar prestando contas ao governo, né? É, com certeza, então, cara. Tá dando satisfação de tudo. Você não tem liberdade para possuir uma arma, você não tem certas liberdades que num país como os Estados Unidos tem. É aquilo que você falou, não é ser baba-ovo não, mas a verdade é essa, né? Essa é a verdade. Lá eles ainda têm uma certa liberdade, nós não. O país ainda está nos trilhos lá. Você é obrigado a vacinar a criança, se não vacinar você não tem direito a isso, direito a aquilo. Cara, né, e outra coisa, não queria ser baba-ovo aos Estados Unidos não. Nego vacina se quiser, velho. Fala assim, não, vou. Pois não, é, não, lá você vota se quiser. Vota até se essa quiser. Questão do voto obrigatório, isso aí já é uma forma de ditadura. É, serve se obrigar a ir numa sessão eleitoral a votar em alguém, muitas vezes contra a sua vontade. Você não tem escolha. Porque você vai ser punido se você não votar. Você vai receber multa, você não pode fazer concurso público, né? Então existem as punições. Então não existe essa liberdade que dizem ter aqui no Brasil. Isso é conversa para boi dormir. Com certeza, cara. Esse negócio também de entrar obrigatoriamente no exército, porra, cara. Isso eu não quero lutar pelo país. Isso eu tô achando que tá tudo errado. Os caras vão me obrigar a botar uma roupa de soldado e eu a morrer por eles. Tá tudo errado, velho. Nos Estados Unidos isso é voluntário, né? As pessoas vão porque querem, não tem serviço militar obrigatório lá. E o Obama foi engraçadinho, o Obama, né? Postando vários vídeos, fazendo várias campanhas contra o exército. Mas sendo que ele esqueceu de falar que o exército não obrigou ninguém aí. Os caras foram porque quiseram, entendeu? Exatamente. Se os caras tiveram algum problema, foram fracos, alguma coisa, o problema é deles, porque eles foram servir porque eles quiseram. Ninguém obrigou eles. O que você acha, cara? Esse pessoal tá indo lá na China pra verificação facial. Tem uma pequena teoria, cara. Eu acho que botaram os boi de piranha, entendeu? Para os outros boi passar. Os boi de piranha são esse pessoal do PSL que foi pra lá, aceitou.
Enquanto os boi de piranha ficam dando aquele ó de bom moço. É igualzinho meu antigo trabalho que eu tava. Que o cara falava assim pra mim, seja assim, seja não sei o que. Aí eu tinha que ser todo rígido. Aí todo mundo me odiava no trabalho. Aí o cara chegava e dava de bom moço, me cortava. Eu sei como é que é. Desse jeito. Então, você acha que rola desse jeito? Você era o testa de ferro. Isso, era o teste de ferro. Todo mundo me odiava, sendo que eu só tava obedecendo ordens. Pois é, eu sei como é que é isso. Foda. Pode ser que tenha acontecido isso, mas eu acho que não, até porque pela posição de cada um deles, né? São políticos, são deputados. Eles querem realmente trazer essa tecnologia para cá. É só somar 2 mais 2. Eles falando sobre tecnologia de reconhecimento facial, né, para identificar possíveis terroristas, criminosos e tal. E o Eduardo Bolsonaro falando em chipar as pessoas. É um só filho somar da 2 puta. mais 2. É um filho da puta. O cara já foi preso já, velho. Já tá no banco de dados lá pra que chipar o cara, velho. Ah, não tô defendendo, não tô defendendo bandido, isso não. É a nova ordem mundial. Isso é para ter o controle absoluto, né? Começa com bandidos, né? E sempre a justificativa é a segurança. Sempre nós essa vamos justificativa. implantar esse sistema novo pela sua segurança. Da mesma forma é o reconhecimento facial. É ir tirando a nossa liberdade a conta gotas para que as pessoas não sintam. Tem um filme muito bom que fala sobre isso, você já viu? Acho que o filme é até preto e branco, cara. É tão antigo, mas ele é tão... 1984. Mas ele é tão... Ele tem 2 versões. Ele tem uma versão em preto e branco e uma versão em colorido, né? A preto e branco acho que é melhor. A primeira é melhor. Porra, os caras não podem nem fazer sexo. Se você fizer sexo com outra mulher, os caras já vão lá, entram dentro da sua casa, te levam. É proibido até fazer sexo, velho. Pois é. O bagulho é um Porque filme... todo mundo vai estar monitorado. É o Big Brother da vida real, né? Isso, todo mundo monitorado. Isso já acontece. Já acontece na China. Já acontece. Eu vou citar aqui uma coisa que eu não sei se é importante para as pessoas. A pessoa pode achar que eu sou maluco, mas é o seguinte, cara. Você lembra da morte do Paul Walker? Lembro, sim. Lembra? E você lembra que só tinha uma câmera bem de longe que viu o carro fumaçando de longe? Sendo que o carro já veio fumaçando, ele não bateu e explodiu, já veio fumaçando de longe. Depois ele bateu. Me explica aí, cara. Ele andou de vários quilômetros até aquele lugar e sabemos que tem câmera pra todo lado, até que no Brasil tem câmera pra todo lado. Você andando aqui, todas as casas tem câmera, um monte de lugar tem câmera. E só tinha aquela câmera lá, me explica isso aí, cara. Como é que só tinha aquela câmera? Não tinha uma câmera que pegou aquilo ali de perto? Pois é uma coisa meio complicada isso aí, né? Muito porque complicado. Eles falam tanto em segurança, em promover a segurança, e na hora de uma situação dessa, onde é que estavam essas câmeras, né? Não tava em lugar nenhum, velho. Sumiu, né? E essas câmeras é pra ver só o que eles querem, né? Vejam só o que eles permitirem. Então, é por aí. A gente viu que os caras permitiram. Nós somos meramente gado. Cara, o gado fala que aquilo ali foi um acidente. Pra mim, eu nunca vou aceitar que aquilo ali foi um acidente, cara. Sim. Aquilo foi uma baita de uma queima de arquivo. Com certeza, cara, com certeza. Não sei que merda foi, se foi uma bomba, não sei o que foi, mas sei que o carro já veio fumaçando e não bateu. Você vê que no vídeo ele já veio fumaçando já. Ele não porrou, ele não porrou e explodiu, não. Tá ligado? Ele explodiu andando. Leva a gente a crer mais nessas teorias conspiratórias, né? A gente chega no ponto de ver que não é teoria. Pior que é verdade. Tem gente que ainda prefere viver na Matrix, né? Vivendo na ilusão, acreditar no mundo cor-de-rosa. Não é por aí que funciona. Eu ficava assistindo muito canal, cara, de teoria, mas eu parei de assistir porque deu um certo enjoo em mim, porque se dão uma da razão, erram pra caralho, cagam um pau pra caralho. Então não adianta você ficar seguindo um monte de canal de teoria, é bom você pegar alguma informação que faz sentido e levar pra você. Porque esses canais de teoria já não tá com nada. Você tem que saber filtrar as informações e pesquisar por conta própria, né? Com certeza. Porque existem muitos, vamos dizer assim, teóricos, entre aspas, né, que estão nisso aí só para ter projeção, para ter um canal que faça sucesso. Então existe muito isso. Então você tem que saber peneirar isso aí para você ter as informações que você precisa e você pesquisar por conta própria. Eu tenho um canal muito bom que o pessoal poderia ver. O cara não fala, ele cria vídeos e vai mostrando pra você, vai criando os vídeos hoje andando. Fala sobre isso aí mesmo, O Informante, pode procurar aí, O Informante. É muito bom esse canal, velho. Muito bom. Então, o último vídeo que eu acabei de assistir dele agora foi o
o Google vai ser o Deus, tá ligado? O Google vai estar onipresente em todos os lugares, a gente queira ou não. Isso aí existem muitas teorias em cima disso, né? Até porque a inteligência artificial já está dominando tudo, né? Ah, com certeza. Então, o caminho para o mundo é isso aí mesmo. É chegar no ponto em que a automatização seja quase 100% em tudo. E já para isso existe um plano de depopulação do planeta, né? Porque não vai precisar mais de tantos seres humanos, né? Com tudo automatizado. Eu tive, por exemplo, aqui na região que eu moro, é uma região canavieira, né? E aqui gerava muita mão de obra braçal para o pessoal que trabalhava na lavoura e tudo isso aí. E com a automatização ficou muita gente desempregada, porque as máquinas estão substituindo. Né? E o que vão fazer com tanta gente ociosa aí? Então, reduzir a população, porque hoje, um exemplo, uma máquina colhedora de cana, ela colhe cana por 80 homens. Um dia de trabalho de uma máquina equivale por 80 homens. Então, para a empresa, é muito mais lucrativo. Tem que pagar descanso remunerado, não tem que dar atestado médico. A máquina funciona o tempo todo. A empresa visa lucro. Você sabe o que é fazer... Você sabe o que é fazer coroa na terra? Coroar a terra? Eu vi o cara lá, onde eu trabalhei ali na roça ali, eu vi, mano, o cara inventou uma máquina pra coroar a terra. Uma coisa que os caras demorariam dias pra coroar, o cara coroou em um dia, velho. Quer dizer, fudeu. Fudeu. O cara coroou, o outro passou, jogou água, a semente, acabou. 3 caras fizeram o trabalho de 100 caras. Como é que eu vou ganhar lucro, alguma coisa, se as máquinas estão trabalhando? Como é que eu vou me beneficiar se é a máquina que tá trabalhando no meu lugar? E aí? Pois é, até o ano 2050 é para ser criada uma nova, vamos dizer assim, uma nova casta de cidadãos. Vamos dizer, até o termo casta não é o termo correto, não, mas é o que me vem à mente agora. Vai ser uma nova classe de cidadãos, Sim. Que são os inúteis. Aqueles que não têm utilidade para mais nada, porque não servem para trabalhar com as máquinas de alta tecnologia, porque não têm conhecimento, e os trabalhos manuais que eles faziam já vão deixar de existir. Essa classe de pessoas vão ser considerados inúteis. Já saiu até uma reportagem, se não me engano, foi na revista Isto É, não tenho certeza não. Eu vi uma reportagem de capa de uma revista dessas aí, falando que até 2050 vai ter uma nova classe de pessoas, os inúteis. Que esses não servem pra nada pra sociedade. Aí a gente tem que se juntar e abrir uma nova sociedade, né? Aí o globalismo vem e mata todo mundo. Mata todo mundo, chipa o que restar. Pois é, adeus liberdade. E o pessoal falou que a escravidão acabou, né, velho? A escravidão acabou. A escravidão nem começou ainda. Nem começou, a verdadeira escravidão nem começou ainda. Você vai ver sua verdadeira escravidão. É nego te vigiando até você cagando, o nego tá te vigiando. Pois é. Pra que uma porra dessa? Isso é o de menos. Cagar é o de menos, né? Até na hora do fuck, eu dizer assim, vai estar vigiado. Eu vou fazer um filme pornô de você lá. Eu vejo lá na China, cara, os caras andam igual robô na China, mano. Os caras tão tipo, sei lá, robotizados. Todo mundo vigiado. Tá todo mundo vigiado já, robotizado já. Acontece acidente de carro na China, ninguém para não, velho, vai embora. A China é uma coisa de louco, cara. Ali eu vi um vídeo de um cara que viu uma criança sendo atropelada, ele só olhou pro lado assim, como se nada tivesse acontecido, e seguiu o caminho dele. Pois é, velho. A criança ficou lá atropelada lá na rua. Eu não sei o que vai ser da gente, não. Eu tento não pensar nessas coisas, cara, porque senão eu fico puto, cara, porque nego diz tanto pra gente que estamos seguros, que a humanidade é boa, que não sei o que. Mas não estamos seguros porra nenhuma não, mano. Eu não quero guerra, tá ligado? Mas antigamente, quando todo mundo saía no machado, na espadada, a gente conseguia resolver as coisas, pelo menos. Mas agora, mano, agora tá todo mundo aí, eu fico no computador, eu assisto minha Netflix, não preciso de mais nada. Mas é porque agora é contra o Estado, né? Contra o Estado é complicado, né? Se levantar contra o Estado. Ah, complicado, né, mano? Em função desse negócio de arma, eu vou citar aqui uma historinha do Paulo Congos, que o Paulo Congos contou. Era uma vez um rei que tinha que andava de chapéu na rua, mas ninguém podia andar de chapéu. Aí um dia o rei decidiu dar chapéus para todos, mas os chapéus deviam ficar dentro de casa, e o rei era o único que saía com chapéu na rua. Quer dizer, é a mesma coisa as armas. É uma alusão perfeita
Na verdade, isso aí foi para inglês ver. Que adianta você ter, mesmo se você puder ter uma arma, você não poder portar ela. Ele falou que vai ter que ter um cofre, mas o cofre não é uma coisa obrigatória. Eu duvido, velho. Eu duvido que não vai entrar a porra de uma empreitada de empresa de cofre aí. Aí você vai ser obrigado a comprar essa porra desse cofre e guardar uma arma lá dentro. Como é que vai dar tempo de você reagir se um cara entrar com uma faca dentro da sua casa? Tá ligado? E você com a arma dentro do cofre. Com a arma dentro do cofre aí. Fala aí, velho. Você vai falar, porra, então, esse país não existe, cara. Esse país cria leis, assim, e as pessoas não enxergam isso. Né? Tá todo mundo batendo palma, mano. Eu bato em cima dessa questão da nova ordem mundial e falo que não adianta tanto o A quanto o B estar lá. Não existe essa coisa de direita e esquerda. Todos os lados trabalham para os mesmos senhores, né? Então a gente tenta explicar isso, mas as pessoas estão tão mergulhadas nessa Matrix, agora coisa de eleger alguém e esse cara vai dar um jeito de consertar tudo. Até parece. Esperar a solução do governo é uma coisa idiota, porque o governo é o problema. Por isso, cara, eu concordo com os caras que são anarcocapitalistas, cara. Os caras são contra essa porra toda, velho, contra o governo, que foi o que Congus disse, velho. O pessoal vigia a gente. A polícia vigia a gente, o vigilante vigia a gente. Mas quem vigia o vigilante? Exato. Quem garante que o vigilante não tá aprontando com a gente? Quem garante? Tá de conluio. Então, quem garante? Ninguém garante. Então, essa porra tem que acabar. Aí você tem que ficar na mão das pessoas, confiar nelas cegamente. Depender de leis, eu odeio leis, velho, na moral mesmo. Eu acho que exatamente. Eu acho que deveria ter uma única lei, velho. A única lei é o seguinte: você cuida do seu, eu cuido do meu, eu não agredo você, eu não mato você, mas se você atravessar meu caminho, tentar agredir minha família, você morre. Tipo isso, essa lei, acabou. Mas isso sempre funcionou dessa forma. A sociedade ela tem que ser autoajustável, ela mesma se ajustar, entendeu? Porque na época do Velho Oeste americano não tinha tanta coisa, vamos dizer assim, que acontece hoje. Na verdade morria muita gente, sim, porque tinha os bandidos que queriam enfrentar o cidadão, mas o cidadão podia revidar. Entendeu? O cidadão tinha um Winchester. Dizem que na época, diz que o Velho Oeste foi a época mais terrível da humanidade, né? Diz que foi pior que a Idade Média, vamos dizer assim. Você acha que foi, dizem, cara? Né, eu não acho que foi não, mano. Eu acho que tem um pouco de exagero nisso. Também acho que foi a melhor época. Você se defendia, todo mundo se juntava, vamos lá meter tiro nesses filhos da puta. Vamos lá, então. Acho que você comprava uma arma lá no armazém, cara. Você chegava lá para comprar seus mantimentos, a farinha de trigo, o açúcar, o sal e tudo, e tinha lá a arma e a munição para você. E tinha aquele lance, né, velho? Você tá invadindo minhas terras, é esse lance aí. Não entra nas minhas terras, entendeu? Também não... Exatamente. E funcionou assim, tanto é que não virou uma bagunça. Quando foi para desarmar essas pessoas do Velho Oeste, deu um trabalho monstruoso do governo, porque as pessoas não queriam se desarmar, porque o Estado não dava segurança. O Estado não tinha condição de dar segurança para aquelas pessoas que estavam jogadas ao léu lá, porque era uma região completamente inóspita. É verdade. Nem o governo chegava lá direito. Eu tava ouvindo. Isso acontece no Brasil. Você vê em regiões como a região norte, aqui no Brasil, região amazônica, eu falo porque eu conheço, já veio por lá. Tem lugares lá que o Estado não chega. Então, como é que você vai confiar na segurança do Estado se o Estado sequer chega lá? Então, cara, eu tava ouvindo outro podcast ontem, que eu tenho ouvido muito podcast. Um podcast, cara, conversando com a avó dele, em que a avó dele morava numa região de roça mesmo. E até a polícia chegar lá na casa dela era 35 quilômetros. Aí você me diz, até a polícia chegar, o bandido já fez, aprontou, tacou fogo em tudo, foi embora, já tá longe pra caralho. E nessa época aí, 63, nessa época aí você podia andar armado. Aí você tinha uma fazenda, você podia ter uma carabina pelo menos. E olha que era com carabina, hein? Mas imagina agora, velho, 35 km, chega um bandido lá, faz o que quiser comigo. E o pior de tudo, cara, se eu reagir e matar esse filho da puta, a polícia me prende. Pois é, você perdeu todo o direito de se defender. É revoltante, velho, é revoltante.
Bandido Não, pode eu fazer me o que quiser. lembro, não muito tempo atrás, coisa de 20 e poucos anos aqui, você podia comprar uma arma numa loja de material esportivo aqui, você comprava uma arma sem muito problema, você podia, às vezes, andar, não podia portar, mas se você estivesse portando ela, a polícia te pegasse, não dava problema nenhum. Eles recolhiam a sua arma, depois você ia lá e pegava a sua arma de novo. Você encontrava munição nos supermercados para comprar. E não era essa criminalidade toda. O cidadão tinha o direito de ter uma arma, tinha todo o direito. Aí depois entrou a esquerda, E fudeu foi tudo. quando fudeu tudo. Já Me- criaram leis repressivas. Eu tô vendo as postagens aí no Facebook, cara. O nego tá postando aí que vai aumentar o suicídio em massa. Nossa, velho, meu sonho, cara. Meu sonho é passar no psicólogo, passar num monte de coisa, fazer teste de tiro, fazer a porra toda, desembolsar a porra de um dinheiro monstro, com dinheiro de uma moto pra comprar uma porra de uma 38 e depois chegar em casa à noite e Deixar na gaveta. Não, e puxar o gatilho na minha cabeça. Pô, que prazer estranho, mano. Eu não Não, podia. mas a coisa é tão absurda, porque mais de 80% dos casos de suicídio são por enforcamento. Pois é, Tem que mano. proibir as cordas também, né? Proibir as cordas, mano. Proibir as cordas, não deixa. O pessoal tá se enforcando demais. Porra. Então, é uma coisa absurda, sem nenhum sentido. A pessoa, quando quer se matar, ela pula de uma ponte, de um viaduto, pula embaixo de um caminhão. Então, só uma coisa que vai me agradar. Nesse governo, só uma coisa que vai me agradar. Porque eles vão começar a matar bandido, isso vai ser bom. Mas. Mas vai matar bandido e vai Então, é isso que eu vou te matar perguntar. cidadão de bem Vou te também, vai perguntar. matar os dois. Vou te perguntar. Então, vou te perguntar agora. Vai matar bandido, vai fazer a limpeza e depois? E o depois? Como é que vai ser? Quando tiver tudo em paz. Eu tenho uma teoria que essa teoria é minha, não foi de ninguém que me passou, ou eu vi em algum canal ou coisa assim, não. É algo que eu venho analisando e pensando. O mundo, o poder mundial está modificando, a ordem está modificando, né? Então, tanto é que estão criando uma nova ordem mundial. E durante toda a história da humanidade, os senhores do mundo vêm mudando o seu quartel-general nos reinos. Começou lá na Babilônia, depois foi para o Egito, depois foi para a Inglaterra, agora Estados Unidos, né? Foi Roma também, no passado, e Estados Unidos. Eu fiquei analisando um monte de coisa. Será que o próximo QG deles não vai ser o Brasil? Tá parecendo, hein? Ninguém se muda para uma casa antes de fazer uma faxina nela. Pode ser, cara. Pode ser. Eles podem limpar a porra toda aqui, limpar a bandidagem, organizar uma ordem aqui. Tá todo mundo bem, todo mundo de boa, aí sim, planta. Aí começa a vir os caras morar pra cá. Porque a gente aqui tem o nióbio, né? Grafeno. Nós temos muito recurso natural. E isso é estamos chegando poderoso. numa época que tudo isso está tomando uma proporção muito grande. Então eles não querem mais. Esse é o meu ponto de vista, isso sou eu que estou dizendo. Eles não querem mais simplesmente ter a gente como uma colônia aqui de exploração, como né? Mas vai que eles pensam em criar o QG deles aqui mesmo, né? Sair de uma potência igual os Estados Unidos e vir para cá, mas primeiro eles têm que organizar a casa. Eles têm que tirar toda a sujeira da casa para se instalar aqui. É algo que me veio à mente, né? Como eu te falei, isso é algo que veio de mim, não foi ninguém que me disse, eu não vi em canal de ninguém, mas é algo que me fez pensar nisso. Cara, é um estado preocupante, cara. Porque eu não sei explicar muito bem, mas a gente já tá meio sem senso de liberdade, cara. A gente tá trabalhando longas horas, a gente quase não tem tempo pra gente. Não que eu esteja trabalhando, mas sim, eu vejo as pessoas trabalhando. Na minha época eu trabalhava pra caralho também. Eu vivia mais pro trabalho do que pra mim, tá ligado? E eu sei que a gente tem que trabalhar, porque da onde a gente vai tirar a porra do dinheiro? Mas você não acha que essas coisas poderiam ser mais fáceis, melhores pra gente confortar o ser humano, pelo menos? Não que a gente não deva ter obrigações, ter direito a gente já tem, né? Mais ou menos, direito de se fuder. Não que a gente não tenha que ter obrigações de trabalhar, sustentar, mas você acha que não poderia ser melhor, cara? Não poderia melhorar as coisas pra gente? A gente tem que estar sempre se fudendo todo, trabalhando praticamente mais de 8 horas de trabalho, porque ultimamente tem sido assim. Exato.
Tem sido assim, e a gente não tem mais tempo pra nada. Você mora mais no trabalho do que na sua própria casa. Sua casa sai pra dormir. É um hotel, cara, um hotel. Exatamente. Exatamente. Você Fica acha mais que tempo fora do que nela, né? Então, você acha que isso aí não poderia ser melhor, cara? Poderia facilitar as coisas pra gente? Poderia sim, se eles quisessem, poderia sim, mas a intenção deles é manter o povo escravo, né? Ocupado. Então, num país como o Brasil, onde o povo está acostumado com tão pouco, né? Tão pouco, trabalha muito e ganha uma miséria, uma mixaria, vive com tão pouco, eles vão distribuir algumas migalhas sim para alienar o gado. Você vai ver que vai vir leis que vai amenizar algumas coisas sim, mas segundo o meu pensamento, o que eu imagino que possa acontecer, eu também não tenho certeza, isso é algo que eu estou observando e estou analisando, né? Eles vão alegrar o povo um pouquinho antes de fazer toda a faxina, enquanto se faz a faxina, né, na verdade, para depois eles virem aqui e usufruir de tudo que nós temos aqui, que é o nióbio, que é o grafeno, que é o petróleo, que é tudo toda a riqueza natural que o Brasil tem. É água potável, nós sabemos que isso, a água potável, principalmente, nós temos uma das maiores reservas de água potável. Uma coisa que o nego me diz aí, nossa, a água potável tá acabando. Meu amigo, eu nunca bebi água potável. Você já bebeu água potável? Eu nunca bebi. Pois é. Eu tô bebendo água tratada, né? Bebendo água de esgoto, tá ligado? Eu tô bebendo água da minha própria bosta aqui. Eu dou descarga, a água vai lá pro tratamento, depois volta limpa pra mim. É isso que eu tô bebendo. Agora, água potável. Então, a água potável é aquela que você acha lá no meio da montanha, lá essa é a água potável. Saindo de lá da nascente, já você pega o balde, bom, aí, isso aí é água potável. Agora eu tô bebendo essa porra e o nego manda eu economizar água. Você tem que economizar. Vão tomar nos seus cu, velho. Eu não tô bebendo água potável, tô bebendo água de cocô, porra. Todo mundo sabe disso. E você sabe o que é o mais interessante? Sim. É que eu lembro na escola, quando eu estudava, meus professores me ensinarem que a água é indestrutível. Como é que uma coisa que é indestrutível está acabando? É verdade. É um terror psicológico. Você deve ter estudado isso também, né? Porque a água ela passa por vários estágios, sólido, líquido, gasoso, mas ela sempre volta ao estado. Ela sempre volta ao estado líquido, ela sempre volta nos ventos, volta em chuva, em umidade. Então, ou seja, ela é indestrutível. Como que algo indestrutível pode estar desaparecendo? Me fala. Impossível, cara, impossível. Isso aí é terror psicológico. As pessoas não raciocinam. E é por essa falha de raciocínio que os senhores do mundo dominam. Sim. As pessoas não param para pensar, será que isso tem fundamento? Será que isso não tem fundamento? Peraí, se a água do mundo está acabando e ela é indestrutível, ela está indo para onde? Para o espaço? O máximo que pode acontecer é ela mudar de lugar. Com certeza. Ela está no sul, ir para o norte, ir para o leste, ir para o sudeste, mas acabar não. Cara, uma coisa que eu queria falar também, que aconteceu aqui, eu vim aqui pra São Paulo, antes de eu vir, mas eu tava acompanhando as notícias aqui antes de eu vir morar pra cá, porque eu sou assim, antes de eu morar no lugar, eu vejo como é que ele é. Aí tava acontecendo esse negócio de poupar água, né? Não, temos que poupar água, que não sei o que, eu já tava achando isso um absurdo, porque o nego falou que a água de São Paulo tava acabando, isso aí pra mim é mentira. Um país cercado de água, a água tá acabando, porra. O riozão Tietê lá, a água tá acabando, a gente tá bebendo água de esgoto mesmo, como é que a água tá acabando? Isso é mentira. Então aí É mentira. É mentira. Aí tava proibido lavar calçada aqui, senão você levava multa. Agora eu te pergunto, cara, você tá pagando a porra da água, por que você não pode usar o que você quer? Você tá pagando, então bota essa porra de graça. Já que é pra controlar? Exatamente. E na verdade eles não cobram pela água, eles cobram pelo serviço de levar ela até sua casa. Porque a água não pertence a eles, mas agora existe essa coisa de algumas empresas quererem monopolizar a água, né? Não sei se você viu notícia que a Nestlé e a Coca-Cola querem monopolizar a água do Brasil, querem comprar os reservatórios de água do Brasil. Aí é foda, isso aí não pode acontecer, isso é coisa natural. Então... Pois é, querem ter o direito, a Nestlé e a Coca-Cola. Quem controla a água, controla tudo. Você já sentiu a diferença da água quando você bebe a água da bica? Você bota ela na geladeira, depois você bebe, e depois você compra uma garrafa d'água e bebe. Você já sentiu a diferença das duas águas? Não, a diferença é gritante. Essa coisa engarrafada aí é cheia de porcaria. E nego falando mal de água de poço. Não, água de poço, doenças. Eu bebi água de poço pra caralho. Eu bebi água de poço pra caralho. Não morri.
é geladinha, é leve, não tem nada. Quando eu bebi água de poço eu achei muito leve. Cara, quando você toma água de poço ou água de alguma fonte natural mesmo, você sente a diferença, você não sente o gosto do cloro. Você não sente, Você velho. sente quando você toma uma água torneiral. Porra, eu tava bebendo uma água aqui, totalmente cara. diferente. A água tava descendo, ela descia branca, velho. Aí depois ela ficava água normal. Olha só que negócio sinistro. A quantidade enorme de cloro e flúor, né? Pra que flúor na água? Você acha que flúor acaba com cáries? O flúor Por que é pra- tem tanta gente com cáries? Pra acalmar a gente, né? Vai acalmar o gado, né? É, o gado deixar mais o gado calmo. mais tranquilo. Deixar o gado mais- Se isso fosse verdade, não tinha ninguém com cáries. E vocês aí, pessoal, que ouviram esse podcast, se gostaram de alguma coisa aí, deixe seu like, comentário. Esse aqui foi o nosso amigo Emerson Miranda, que mais uma vez dá uma passada aqui. E é isso, né? Se despede aí, um parecer seu aí, Eu só suas últimas palavras. Queria agradecer a oportunidade de novo, né? Que a gente sempre está em contato. E agradecer o pessoal que sempre está escutando o podcast. E para a turma ficar de orelha em pé, né? Observar os acontecimentos, né? Porque não é difícil a gente enxergar as coisas. Basta olhar e raciocinar fora da caixinha. É isso aí, gente. Obrigado a todos e tchau. Você está ouvindo a Underdog FM, a pior rádio de podcasts da internet. Lembrando que as transmissões ocorrem a partir das 19 horas de terça a sexta e no sábado teremos uma transmissão ao vivo no YouTube e na Twitch às 22 horas. Se você tem um podcast que quer fazer parte da programação, basta mandar um e-mail para underdogpodcast@outlook.com, repetindo underdogpodcast@outlook.com com o título Underdog FM o nome de seu podcast. Lá você pode enviar um arquivo de áudio do seu podcast com o nome ou numeração ou o seu próprio canal no YouTube. Continue agora com a programação. Para você que quer saber mais sobre concursos, a vida, o mundo beta e toda a quantidade de chorume, Está no ar mais um FunsaCast, o seu podcast. Olá a todos! Ei, estamos aqui de volta. Ei, aqui quem fala é o Paul. Estamos aqui para mais um FunsaCast, o seu podcast. Sim, ainda é seu. Tá meio largadinho ali, mas é aquele negócio. É que nem aqueles brinquedos, sabe? Que você brinca e depois larga de lado. Mas ele tá lá. E o podcast também tá lá. Só que você não tem a senha, mas tá lá, tá lá. Lembrando a vocês que eu tenho um blog também, que é o funsabeta.blogspot.com, funsabeta sem o cedilha. Preciso escrever mais lá. Eu acho que eu vou meio que transcrever meu pensamento. Para você que gosta de ler, é claro. Mas para você que não gosta, tem podcast também, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Mas é bom se inscrever nos dois aí. Lembrando também que eu tô no Facebook, estou no Meitel.tv, tá meio paradinho lá, mas um dia, quem sabe, bomba, já tem uns 30 inscritos por lá, legal.
E também não estou mais. Já que tá difícil de fazer live, né? Tem os canais da Twitch, da The Live, mas tá muito difícil de fazer live. A última live do aniversário eu fiz mesmo com as dificuldades, tudo. Depois tive que ouvir uns esporros aí pra ficar até mais tarde falando sozinho. Tá difícil gravar, meus amigos. Não, eu falo, tá difícil, vocês não acreditam? Aí, ó, tá difícil mesmo, cara, tá difícil. E eu já falei que tá difícil. E também tem um e-mail que ninguém manda quase, mas até pra esse especial até que teve uns e-mails legais aí. E, inclusive o do Romero foi sensacional, como diria o outro, que é o... Bom, vou falar o e-mail aqui, que é o Poulsile, POULSILE, @gmail.com, e os links todos dessa bagaça estão na descrição do vídeo. E é isso aí, vamos começar mais um podcast aqui. Eu tô meio aleatório, assim, não tem uma pauta específica aqui. É sobre... O que eu posso falar aqui? Gravar turma só pra dar oi e tchau, assim. Do que eu tenho pensado, do que eu tenho sentido nesses últimos dias aí. Muita coisa passou na minha cabeça. Inclusive eu meio que tretei com uns youtuberzinhos de sucesso. Não é bem treta, eu só mandei uma mensagem assim, que é assim, ele ficava puto, né, quando eu zoava ele. Mas aí ele colocou aqueles memes lá de... Não lembro qual exatamente, né, o cara salvando a menininha lá, carregando e apontando, olha pro teu pai, tá morto, alguma coisa do tipo assim, ele zoando. Aí eu falei que você não pode agir igual, né? Se não pode fazer isso com você, você não pode fazer isso com os outros. E tem gente que pode estar nessa situação e ia gostar, que ia... Mas eu falei, eu admiro, tal, gosto muito. Tal. Ele me bloqueou, cara, sem nada de impiedade no Instagram. Ai. E eu não esquento muito com isso não, mas que seja feliz. Eu só me desinscrevi do canal dele lá, não quero mais nem saber, pior que é um canal que eu gostava. Mas é assim, vida que segue, como diria o outro, vida que segue. E outra coisa que eu tenho visto aqui dos nossos queridos grupos betas, que tá mais cheio de alfa do que de beta, cara. Tá cheio de conservador. Tá cheio de alfa infiltrado, descolado. E tem também muita criança zoeira. Tem os Miguel de 13 anos aí e tal. Quem virou nossos grupos betas aí. Tem poucos lá que se salvam. Que fazem até uma zoeira sadia. Uma zoeira legal, nossa. Depois de você tá habituado com a zoeira dos caras, qualquer outra já não vale mais nada. Esses discolixos que se acham betas, mas nunca tiveram uma vida difícil, já até fornicaram altas curtições aí, já treparam muito, já esvaziaram o saco, e que ficam desdenhando, ficam humilhando os betas de verdade. É isso que eu falo pra vocês, seus bandos de fila da puta. Agora acho que eu tô com 248, se eu não me engano aqui, é isso mesmo, 248 no YouTube. Eu até queria crescer mais, tal, mas eu vejo que não é pra mim isso, cara. É melhor ficar com o que eu tenho, já tá bom. Se sair, saiu. Chegou a 250, mas agora reduziu 2 aí. Eu falei, melhor tocar o barco aí, tomar uma aguinha para relaxar aqui. Melhor tocar o barco, viver a vida. Melhor deixar como tá aí, deixar como um legado, caso eu porventura quite desse mundo podcastal aí. Que mais eu queria falar dele? Eu queria falar mais alguma coisa dele. Eu tava engatilhado na cabeça, cara.
É aquele negócio, aquele meme. Eu vou postar esse meme aqui na thumb aqui do podcast. Você não é farofa. Eu não posso falar essa palavra que o YouTube ele persegue. Mas eu vou mudar aqui para beta. Você não é beta, você só criou uma personalidade edgy e cringe para fazer amigos na internet, porque você é feio e não tem amigos na vida real. Se bem que é a definição de um beta, mas um beta assim, sei lá, cara. É que 90% do pessoal, eu tô chutando o número aqui, eles não vivem nem metade do que dizem, cara. Eles só estão no grupo por identidade, por querer fazer parte de um grupo. É aborrecente, é migtal de 13 anos. E eu falei migtal também, o YouTube, e foda-se o YouTube também, foda-se vocês. Aí se quiser bloquear, bloqueia, se não quiser, vão tomar tudo nos seus cus, seus furry lacrador do caralho. Tô puto aqui, bicho, tô puto. Aí o povo tem uns que ficam apontando a culpa. Eu falo, melhor não apontar a culpa pra ninguém, não. Vou falar que a culpa é do Petri, a culpa é do Hernani. O Hernani ajudou. Sei lá, cara. Melhor, pelo menos o Hernani, ele ajudou a divulgar, mas tá com o ideal dele de ajudar as pessoas. Tá, tem inclusive o projeto novo do pessoalzinho dele lá, que é o Nova Vertente, de podcasts muito bons aí. Ia falar disso também. Pode se inscrever, é claro. É óbvio que vai ter uns doidos aí querendo adequar essa personalidade para fazer parte de grupinho. Sempre tem, cara. Hoje em dia, infelizmente, você não é você. Você é o grupo. É meio que o resumo disso daí. Complicado, bicho. Complicado. Mas enfim, pode se inscrever lá. Tem uns podcasts legais. Tem um podcast lá do Ratão, que eu acho que terça-feira, que ele manda umas real fuderosas aí da vida. Tem um podcast aí Na Boca do Crime, para você ficar ligeiro contra esse país criminoso que é o Bostil, que cheio de golpes, cheio de gente malandra querendo te passar a perna. Também tem esqueci o nome, Contraversão do Bazé de Viriato e do William, desses caras que gostam muito de anime, são esses otaku aí, louco, falando temas meigos, kawaiis, né? De revisionismo histórico de uma forma muito fofinha, muito divertida, muito serelepe, pra toda a família ouvir. Tem também o Randomcast, esse eu não consigo ouvir muito, tá? Falo mesmo, os Randomcast aí. Tem também os Escanteio Curto, eu também não consigo acompanhar muito, eu não tô acompanhando muito o Gadobol, assim. Para acompanhar a Gadobol pros campeonatos alternativos, tem o site lá, o mycujo.tv, alguma coisa assim, mycujo.tv. Um campeonato bem louco, bem alternativo, que eu lembrei agora. Vamos voltar aqui. Sábado tem uns apanhados aí. Tem uns mistos aí. Enfim, podcast pra você que gosta todo dia. É só alegria, como diria o outro. E vamos lá aqui. O que mais eu ia falar? Um sentimento que bateu em mim. Nível A, queria tanto, que é assim, às vezes eu cantarolo no serviço, assim, fico lembrando as músicas meio toscas, assim, às vezes os grandes sucessos deste Bostil varonil. Lembrei de um sucesso
desse cantor, o Paulo Ricardo. Vocês vão lembrar. Eu vou começar a cantar uma introdução assim. Sonho lindo que se foi, esperança que perdi, medo de perder que eu perdi, alguma coisa assim do tipo. Fico cantarolando assim. Nossa, eu fiquei lembrando assim, lembrei da Usurpadora. Lembrei da Usurpadora e do quanto nos enganaram, cara. E posso traçar um paralelo entre isso. Lembra assim quem não sabe a história, né? Tem a Paola Bracho, né? Que é a ricona, que é a safadona, que bota chifre no marido, que é conservador, essas coisas assim, trepa com tudo e com todos, aí fica viajando, safadinha. Eu acho que pode ser o reflexo da mulher moderna, assim. Sem compromisso. Aí, por acaso, no hotel, acha uma moça que é praticamente idêntica a ela. Aí ela tem um plano macrabo, nossa, preciso melhorar minha dicção, cara. Preciso retomar o sentido deste podcast, que é retomar minha dicção. Um plano macabro, que é fazer com que ela se passasse por ela lá na mansão que eles vivem na capital. Só que a moça, ela é inocente, ela é meiga, ela é honesta, disse que não. Aí armaram pra ela que tinha roubado um colar de brilhante. Ela não falou que não foi ela. Aí vem a Paola, chega na chincha e fala, ó, se quiser que eu te livre de sua barra, faço o que eu quero aí. Aí a outra moça, que é a Paulina, teve que aceitar, aí aprendeu todas as coisas dos ricos e tal, e mandou lá pra ficar com o marido lá. E aquelas situações todas tal, de ela se ficar ligeira que a família tudo lá que eles mandaram é tudo fudido. E ela tem esses ideais, eu não posso. Aí veio o marido lá, ele é bonitão, assim, não posso dormir com ele é de outra. Aí tem a irmã que não gosta dele, a irmã que é doida, aquelas catorca doida lá. E tem a vovó Piedade, ó, eu gosto da vovó Piedade, cara. Ó, velha guerreira aí, que era bebum. Mas essa moça ajudou ela a se livrar do vício da bebida. A doidona lá é a Stephanie. Lembrei, cara, lembrei. Tem um marido que é sanguessuga, galinha. Nossa, a família toda fodida. Enfim, eu fiquei lembrando dessa novela porque eles falam que se você for uma pessoa de bem, uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, você terá uma Paulina, uma moça boa, uma moça devotada, uma moça que te ama de verdade. Mas nós não temos isso. Aí nós ficamos assim, mas eu queria tanto, tanto, tanto. E digo mais. A gente que quer uma dessas, queria tanto, tanto, a gente fica relegado porque não consegue mais nada disso. A gente não tem mais um abraço, não tem um amorzinho para abraçar, para beijar, para fazer os nhaco aí. A gente não recebe aquela dose de ocitocina, que é aquele hormônio muito bom, hormônio de prazer aí, de você ter alguém abraçado, alguém que te ama do teu lado, ser abraçado,
pele com pele, aquele amor todo aí. E como o beta não tem muito desse hormônio, praticamente não produz esse hormônio, ele fica surtado, fica doido, fica com vontade de se churrascar. Mas infelizmente não é pra gente. Não é pra gente. E também moças assim não existem, cara. Não existem. O que mais existe é Paola Bracho. É isso que existe. Querer te meter chifre, querer luxo, querer riquezas. E aí se você virar a cara assim, aí ela vai te ferrar. E é isso que os canais MGTOW falam. Tá cheio de canal beta aí, beta não tem vez. Aí o ratão deu meio que uma patada assim, uma red pill aí a respeito. Acho que no 3 ou no 4, não lembro. Você acompanha o podcast aí do Ratão, que tá no Nova Vertente. Que ele dá umas red pill aí. Um abraço aí pro Ratão, do banhado. É um cara já vivido. Cara que apanhou muito na vida, mas conseguiu superar, conseguiu ter força de vontade, conseguiu seguir em frente. E hoje tá bem de vida. Que é o que nós buscamos, que todos nós betas temos que buscar, na verdade. Estar bem com a vida, com saúde, viver com tranquilidade. Com ou sem mulher, isso vai de você, cara. Isso vai de você. Se você ficar se ferrando aí, você que sabe. Você que sabe. Tá difícil, mas cada um tem sua escolha. Acho que é só. Nossa, até eu tô vendo aqui, tô lendo história aqui do meu grupinho, que tem muito beta também, na verdade, um grupinho bem gente boa. Até Xan tá tendo mulher, cara, nossa, até Xan, bicho. Os caras meio perdidos na vida, ficam falando de mulher o tempo inteiro, inventando fanfic. É, doideira assim que a gente vê. Esse assunto acho que é meio batido tal. Não vai ficar muito. Agradecer aí, vamos agradecer. Vamos agradecer a galerinha. Todo mundo aí que deram força. Vamos mandar uns abracinhos. Vamos mandar uns abracinhos. Eu tô divulgando lá no Facebook, também lá no grupo da Esgotosfera. Agora tá muito devagar, tá muito carroça aqui, bicho. Eu deixei aberto, mas agora tá carroça aqui o negócio. Acho que o último que eu divulguei no grupo é 24 de julho, cara. Caraca, tá ruim de podcast aqui, bicho, tá ruim, bicho. Vamos mandar alguns abraços então, vamos lá. Um abraço, Thiago Pereira, tá sempre aí. Grande Thiago Pereira, abraço. Um abraço pro Marcos White. Um abraço pro Pedro Dinamis. Um abraço pro Fernando Neto, segundo. Ó, ele é segundo. Família real. Um abraço pro nosso querido grande Christopher André Silva. Um abraço pra ele aí. Também um abraço pro Júlio César da Silva Lima. Um abraço pro Gabriel Moura, que espero que não seja parente, que não pertence àquela família Moura, àquela família esquizofrênica. Um abraço também pro nosso grande, esse cara é bom, grande Sherlock Holmes do podcast Falando Sozinho. Um abraço também pro Alucardo Cleitorone Diclet, que também participou na live de aniversário. Um abraço para ele também. Um abraço também pro GHSUS, não lembro o número agora, que também participou de lá. Um abraço também pro nossa, esqueci o nome do cara, coitado. Enfim, para todo mundo aí que participou da live. Eu vou até tentar abrir aqui, mas eu acho que minha internet aqui mingou, cara. Tá ruim. Não dá pra abrir aqui. Então, também pro Eric Fernando aí, esqueci, um abraço pra ele. Também mandar um abraço aí pro grupo do Discord aí, do que eu pertenço aí. Um abraço pro David, nosso templário moderno.
Ele sim vai salvar o Ocidente. Um abraço também pro... esse é bom, hein? Ele tá passando por uma barra aí. Um abraço aí pro Pedro Alcântara. Esse é bom, esse é clássico. Também um abraço pro... nossa, o grande Romero aí. Um abraço pra ele. E agora ele tá namorando, assim. Tá namorando. Sabe quem ele tá namorando? É famoso, hein? Já vou dar a dica. Ela é famosa. Tá namorando com a Débora 5G Barbosa. A Débora achou um homem alfa pra ela. Ele tá namorando com ela, sim, meus amigos. Ela não sabe ainda, mas ele sabe. E portanto já é meio caminhado. Ai. Um abraço também pro grande Borá aí, um abraço. Tá junto aí sempre. Tem uns 500 fake aí na internet. Mas tá junto aí comigo aí, dando uma força aí pra mim, pro Romero. Seja grato, ouvinte, seja grato. Também um abraço pro Dante Souza. Um abraço também pro nosso querido Felipe Souto, que na verdade é o Thiago Carvalho, que não é namorado do Arthur Petri. Nossa, eu tava com saudade de dizer isso. Grande Souto. Um abraço aí pro Bianchi, que ressuscitou esses dias aí no grupo. Acho que também um abraço, grande Pardo Baiano aí, ó. Abraço pro Pardo Baiano. Cada nome bonito aí que a gente vê. Um abraço pro Kevin aí. Ele fica postando a foto da horta dele. Tá certo ele. Também um abraço aí pro Renemita Urbano. Ele tem canal no YouTube, agora procura lá que ele posta as Black Pill lá, o compilado de Black Pill. Principalmente do Corvus, o Black Pillador, que deletou o canal, mas é um legado para não se esquecer. E é isso. Também abraço aí pro Paulo Beta, que aparece de vez em quando. Fica olhando a hortinha também. E é isso aí, meu gente. Também abraço aí pro grupo do... Eles estão meio entre Facebook. Ele, pelo menos, está no meio do Facebook, meio Telegrelo. Enfim, abraço também pro Patrick, que não é o namorado do Bob Esponja, mas sim o Burguês. Sim, meu amigo, Burguês em Glória, tá entre nós aí. Mesmo fechando aí o blog, mas pelo menos ele está entre nós aí, dando as suas dicas aí. E também mandar um abraço pro Luquinha Cypher, grande Luquinha. Tá trabalhando muito. E ele vem com temas para você pensar, cara. E é isso aí, acho que não é podcast, é mais falatório, é menos zoeira, menos uma coisa focada. Eu tava tentando fazer aqui uma live, pelo menos fazer uma live mais cedo, pelo menos dando uma aulinha, alguma coisa do tipo, para não ficarem enchendo o saco aqui. E recomendo também vocês no canal, vocês vejam os outros vídeos aí que eu fiz, os reviews aí de rádios, reviews bons assim. E acho que é só mesmo, só isso. Não vou ficar mais. Eu tava vendo aqui, ó, 96 pessoas me curtiram no Face, ó. Tem o Face lá. Deem aquela força lá, deem o joinha no YouTube. Eu devia ter falado isso no começo do podcast, mas eu lembrei só no final. Eu sou uma... E é isso aí, minha gente. Então, um abraço a todos, fiquem bem e até uma próxima, se Deus quiser. Falou!
Você está ouvindo a Underdog FM, a pior rádio de podcasts da internet. Lembrando que as transmissões ocorrem a partir das 19 horas de terça a sexta. E no sábado teremos uma transmissão ao vivo no YouTube e na Twitch às 22 horas. Se você tem um podcast que quer fazer parte da programação, basta mandar um e-mail para underdogpodcast@outlook.com. Repetindo, underdogpodcast@outlook.com, com o título Underdog FM - o nome de seu podcast. Lá você pode enviar o arquivo de áudio do seu podcast com o nome ou numeração, ou o seu próprio canal no YouTube. Continue agora com a programação. Sabe quando você você tá de noite em casa, tranquilo, aí você chega lá e fala, pô, tá de madrugada, vou bater uma punheta. Aí você vai lá, entra no site costumeiro que você vai, porque todo mundo tem um site favorito. Aí você vai lá, todo mundo tem um vídeo favorito. Aí de repente você vê que o vídeo foi retirado. E aí, galera? Bem-vindos a mais apenas um CaraCast aí. Por que caralhos essa foi essa frase motivadora aí do podcast? Ainda mais que esse seria, entre aspas, o podcast de comemoração de 100 inscritos. Quer dizer, passar os 100 inscritos, né? A gente tá com 124. Uma puta honra, felicidade aí. Graças ao podcast do Mobral e do Roger aí, que a galera do Sociedade Primitiva veio dar uma força. Muito obrigado. Mas por que o caralho dessa frase? Bem, é porque hoje eu passei por essa mesma situação. Eu tava lá tranquilo. Chegou a hora. Quando eu fui no meu vídeo rotineiro, foi retirado. E aí eu procurei por mais de 30 páginas, no mesmo site, obviamente, por mais de 30 páginas, e não encontrei um vídeo satisfatório. Que é difícil achar outro favorito, assim, com que você diga, pô, esse aqui vai ser o costumeiro. Mas enfim, é a vida. E aí eu fiquei muito decepcionado. E por esse início merda de podcast, eu já dou aqui uma prévia do que será os próximos vídeos e também um aviso já para os novos integrantes aqui do canal de que este podcast é uma merda de qualidade duvidosa, como tá na descrição. E cara, é assim mesmo, cara. Vai ser essa bosta aqui. Eu fico geralmente 2 semanas sem gravar, 3 de vez em quando, simplesmente porque eu não tenho porra nenhuma pra falar e não tô afim de e não fico afim de gravar o podcast. Aí vem o Pensador Selvagem, que é um inscrito aqui, e fica aí me cobrando podcast, que tem que cobrar mesmo, é o que eu sempre falo. Tem que cobrar podcast mesmo, porque senão essa porra não sai. Mas enfim. Uma parada que eu vi no Cagando e Andando, que eu tava vendo agora. Pra quem não sabe, o Cagando e Andando podcast tava com os vídeos privados, né? A grande maioria dos podcasts dele tava como privado. Mas agora ele tirou do privado e agora todos estão disponíveis no YouTube. E eu tava dando uma olhada no Cagando e Andando, nos podcasts antigos, e ele me deu uma ideia genial, assim, que em vez de ficar dando aviso e ficar lendo e-mail no fim do podcast,
é melhor, cara, fazer isso no início do podcast, porque que a galera tem muitas vezes que ouve o início do podcast e vai embora, tipo, fecha o vídeo de repente, e não volta mais, cara. É a média de tempo que as pessoas permanecem no vídeo. A minha média acho que não passa dos 5 minutos, pra vocês verem a qualidade do negócio. Mas enfim, e aí, cara, eu vou já começar aqui dando uns avisos e terminando a porra daquele e-mail que eu não terminei no último vídeo, que eu fiquei devendo aí pra vocês, porque o vídeo cortou, né? Mas enfim, vamos lá. Primeiramente eu vou criar um quadro novo. Quer dizer, 2 quadros novos. Você tá vendo que o bagulho aqui já tá ficando profissional, né? Eu tô devendo uma cacetada de coisa pra vocês, mas e também porque eu tô cansado já de ficar toda hora pensando em pauta aqui. Então eu vou deixar vocês pensarem nas pautas por mim, por assim dizer. Então, 2 quadros que eu vou fazer novos. Vai ser o quadro do meu passado, que, só dando uma prévia, tem muita coisa assim no meu passado que pode ser usada para tirar lições, porque, cara, que sem rodeio eu era um merda. Eu era um merda, um grande merda. Tipo, não merda de como eu posso dizer, um loser na vida, ou sei lá, tipo um merdão. Não, eu era um merda de ser um babacão mesmo, cara. Teve uma época da minha vida aí que eu fui um babacão do caralho, me envolvi com muita merda, e eu acho que contando essas experiências aí vai dar pra, sei lá, porra, vai dar pra vocês olharem, quer dizer, verem o relato, olharem pro meu passado e dizerem, esse cara é um merda, eu não vou repetir não, pra vocês aprenderem, espero que aprendam alguma coisa aí, beleza? Mas enfim. E o outro quadro vai ser o quadro de perguntas, que esse eu acho que vai ser interessante, porque é o seguinte, muitas vezes eu percebi que vocês ficam com uma preguiça do caralho de mandar a porra dos e-mails. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar os e-mails abertos aqui para quem quiser mandar relato e etc. Mas o que eu vou fazer agora é tipo, nos comentários, se vocês quiserem, deixem perguntas assim nos comentários, e que eu vou pegar um vídeo específico ou parte de um vídeo só para responder essas perguntas. E você pode perguntar o que caralho vocês quiserem. Mas se for coisas tipo pessoais assim que possam revelar minha identidade, por exemplo, eu infelizmente não poderei responder. Mas vai ter muita coisa que eu vou poder responder porque minha identidade está ocultada. Então, dependendo das coisas que eu responder aqui no podcast, não vai dar merda pra mim na minha vida real, então não tem problema nenhum em responder aqui. Então mandem as perguntas mais escrotas, mandem perguntas sérias, a merda que vocês quiserem. Mas pra eu saber que não é pra responder assim nos comentários, mas sim pra eu responder no vídeo, botem um sinal aí no comentário, na pergunta, bota tipo, sei lá, um asterisco, uma hashtag, sei lá, qualquer merda aí. Só marquem pra mim a pergunta que vocês querem que eu responda aqui no podcast. Porque eu tô com sei lá, um puta bloqueio mental pra achar pautas novas pro podcast. Ainda mais que aumentou as durações do podcast de 20 para 30 minutos. Se com 20 minutos eu já tinha dificuldade de achar coisa pra falar, agora com 30 o bagulho vai ficar mais complicado. Apesar de que agora eu tô escrevendo as pautas assim num papel cara, pra mim a criatividade vem, eu já falei isso diversas vezes, a minha criatividade vem na hora do banho, cara, não sei porque, tipo, a água caindo lá, você tá tranquilo, parece que você tá em sintonia, em harmonia com o universo, e aí, cara, e aí de repente vem uma caralhada de ideias, assim, você começa a falar, porra, tenho que pegar o celular, tenho que anotar essas ideias, eu tenho que escrever aqui, puta que meu pariu.
Mas aí quando eu chego na porra do celular pra anotar as ideias que eu pensei lá, eu esqueço. Mas... merda. Mas enfim. É a vida. E... caralho. Será que eu tinha mais coisa pra falar? Pera aí, rapidão. E caralho, tá escuro que só a desgraça aqui. Pera aí. Deixa eu ver. E caralho, tá difícil de ler essa merda aqui, ô porra. Ah, é, o e-mail, porra. Ô, foi mal. E antes de responder o e-mail, só rapidão aqui. Eu tô cheio de pausa hoje. Um inscrito pediu pra eu falar do livro. Pra eu falar o nome do livro de linguagem corporal que eu mencionei no último vídeo. E o autor do livro de linguagem corporal foi Edward Cohen. Edwardcohen. Beleza? E eu não lembro o nome específico do livro, mas é só ver os de linguagem corporal aí que você acha, beleza? Mas enfim, vamos ler aqui o primeiro e-mail do podcast. Que eu já vou, diga-se de passagem, um puto e-mail. Eu fiquei, como eu posso dizer, emocionado com o relato, cara. Você fica meio com medo de o primeiro e-mail, tipo, ser tipo uma... sei lá, cara, não ser assim tão impactante, mas aí o cara mandou o primeiro e-mail, eu fiquei surpreso, emocionado. Cara, parabéns, cara. Valeu, Arthur Schopenhauer, um dos maiores filósofos que já andaram sobre a Terra aqui. Eu tive a honra de receber um e-mail desse sujeito. Muito obrigado. E agora vamos ler as sábias palavras que ele mandou aqui. O título do e-mail diz: zoeira. Risos, risos. XO. Ponto. Obrigado, Arthur Schopenhauer. Foi um puto e-mail. Porra, cara, eu tenho certeza que você se utilizou dos seus métodos de 50 formas de vencer um... Não, é 33 formas? Ou é 50? Não, acho que é 33 formas de vencer um debate sem ter razão. O senhor se utilizou de várias obras literárias para montar a tese desse e-mail, para fazer o seu relato ficar convincente, bonito. Muito obrigado, Arthur Schopenhauer. Eu espero que os inscritos aí que tiverem a audácia, a coragem de tentar se equiparar a esse e-mail, por favor, mandem aí e trabalhem duro, porque superar esse aqui vai ser difícil, viu? Obrigado, Arthur Schopenhauer. Mas, enfim, e agora indo pra merda da pauta que tava demorando. Hoje eu vou comentar. Eu comecei um pouco descontraído aqui o podcast, apesar de não parecer pela minha voz que eu tô com uma puta... Existe a cara de bunda, velho. É a voz de bunda aqui. A puta voz de depressão andante. Aqui vai ser eu quero comentar hoje sobre um podcast, ou melhor, um podcaster que tava aí, cara. Eu infelizmente não sei como é a história dele, porque eu só tive acesso a um podcast dele. Mas esse um podcast que eu ouvi, cara, me deixou bem, como eu posso dizer, surpreso, cara. E por quê? A história é o seguinte: eu tava no... Eu não sei se você... Quem viu, quem não viu, infelizmente não viu. O Thiago do Cagando e Andando fez uma live stream de madrugada. E era uma live stream de perguntas e respostas. Ou seja, a gente perguntava o que caralhos quisesse lá na live stream. E ele respondia. Mas enfim, aí eu tava lá perguntando umas paradas. Aí apareceu um cara, eu vou falar o nome dele aqui, mas é o João. E ele falou de um podcast chamado Cantinho do Lixo. Quem conhece aí já deve saber da história, mas... Aí ele falou de que se o Thiago sabia o que tinha acontecido com o Cantinho do Lixo, não sei o que. Aí
se ele sabia que o Cantinho do Lixo, esse podcaster que eu vou falar hoje, tinha se suicidado. E aí eu falei, e aí ele respondeu que não sabia que ele tinha se suicidado. E eu perguntei quem era no passado, porque não está mais aqui, quem era esse Cantinho do Lixo. Aí eu pesquisei no YouTube, não encontrei nenhum vídeo dele. Eu pesquisei no Google, fui lá no Google tipo para ver se tinha algum site para baixar os podcasts, estavam hospedados, mas não achei. E aí eu pedi pro João me mandar, se ele podia me mandar um podcast dele. E aí o João, muito gente fina, me disponibilizou um podcast que foi o especial de Natal do Cantinho do Lixo. E aí, cara, eu tava muito assim, uma curiosidade muito grande pra saber, porque eu não sei vocês, cara, mas tipo, muitos podcasts têm essa aura, esse ar de melancolia, depressão e etc. O meu podcast, por exemplo, a galera diz que é bem melancólico, depressivo, mas eu não acho. Mas porra, olha o cenário aqui, noite, apontando para um prédio aqui, com essa puta voz de depressão, fica meio difícil dizer que é um podcast feliz. Eu acho normal, mas, né? Mas, enfim, mas aí, tipo, um tema muito recorrente nos podcasts, esse negócio da tristeza, da depressão, do suicídio, principalmente no do Petri, que é esse negócio de suicídio, ele sempre fala do suicídio lá, que é uma opção, que tá sempre à mesa, assim, pá. Mas, quando você realmente vê um podcast, assim, que fazia parte, comentava sobre os assuntos, realmente que cometeu suicídio, você meio que fica, não sei, cara, meio que a realidade te atinge que essa galera não tá brincando, cara. Que muitas vezes você pode ver que você pode achar que por exemplo, se o cara fala, o suicídio é uma opção, não sei o que, aí você pode achar, por exemplo, que ele só tá de zoeira e tipo falando que só tá falando que pensa no suicídio pra galera ter pena dele, mas e aí quando você vê realmente que um desses caras que falava suicídio realmente se suicidou, meio que você começa a ver que muitas vezes não é brincadeira essa parada, velho. Entendeu? E eu, quando fui ouvir esse podcast, eu até fiquei com... Eu nunca fui um cara supersticioso, assim, de, tipo, acreditar em... Como falo? Em esse negócio de pessoa morta, assim, espírito, esse negócio, pá, Mas, cara, eu não sei o que é. Mas, tipo, eu fiquei com um pouco de... Não sei, não é medo, cara, mas é tipo um pouco de arrepios, assim, de ouvir o podcast do cara, porque tem todo aquele negócio, o cara se suicidou, assim, não sei o que, Aí eu pensei, caralho, eu vou ouvir, tipo, uma pessoa triste que já não está mais entre nós. Eu estou ouvindo os relatos de uma pessoa que não está mais entre nós e que tirou a própria vida. Aí, eu não sei, cara, eu fiquei um pouco assim, tipo, mas enfim, eu fui ouvir. E, cara, e por que eu escolhi especificamente esse podcast para comentar? Porque o vídeo que ele falava do especial de Natal era exatamente sobre ele estar triste, mas a pauta principal era sobre como ele achava que essa depressão dele, que ele se encontrava, ele estava em depressão, mas que essa depressão que ele se encontrava era uma parada totalmente assim inútil, como eu posso dizer. Era uma parada que não ia adicionar nada na vida dele. Eu tô simplesmente assim, agora não é opinião minha, eu tô só falando da ideia que ele falou no podcast, tanto que eu vou disponibilizar esse podcast aqui no meu canal. Eu vou fazer um re-upload dele quando eu puder aí, são 50 minutos, acho que é 50 minutos de podcast, e eu vou botar aqui no canal, que infelizmente eu não tenho como pedir permissão pro dono, mas eu espero que ninguém venha se irritar aqui com esse upload, mas enfim, ele falava isso, cara, que a depressão dele
tipo, era inútil. E ele fala, e o podcast inteiro foi ele falando sobre como ele era um merda em tipo, em não se esforçar para as pessoas meio que darem afeto para ele, entendeu? Ele começou a apertar muito na tecla de que ele se sentia triste porque ele era solitário. Mas aí ele falou que ele reconhecia que ele era solitário porque ele parou de se esforçar para meio que interagir com as pessoas. Ele parou de se esforçar para se aproximar das pessoas, para que elas, ou seja, de dar afeto às pessoas e elas retribuírem esse afeto para ele, entendeu? E com isso ele falava, cara, que essa contradição dele querer afeto, ou seja, querer ter amigos, de querer, assim, como eu posso dizer, querer ser um cara sociável, de querer sair dessa depressão, tendo assim, amigos, saindo pra festa, pegando mulher, mas que ele não se esforçava pra ter essas coisas, cara. E ele passou assim meio que o podcast inteiro, cara, falando sobre não foi o único assunto que ele tratou, mas isso, cara, me deixou bem surpreso, porque é uma coisa que eu tava pensando hoje, cara. De tipo, tô bem pra baixo hoje, porque quando eu cheguei no trabalho, eu fiquei vendo, cara, que tipo, eu sempre, às vezes eu chego num bom humor assim no trabalho, mas de repente eu fico triste de novo. É estranho, mas aí tipo eu comecei a pensar em, porra, cara, eu quero que as pessoas, tipo, eu quero ter o afeto das pessoas. Esse termo é gay, é um pouco gay, mas não tem problema, mas pera aí, rapidão, tem uns filhos da puta ali, não sei se tá vendo, mas não sei se dá pra ouvir, mas tem um bando de merda aqui andando pela rua, não sei se dá pra ver esses filhos da puta. Aí passando aí, ó, esses canalha. Fica aí gritando, jogando garrafa no chão, fumando, sei lá o que é, crack. Umas minas aí se esfregando e puta que pariu. Quarta-feira à noite, velho. Eu tô parecendo um velho do caralho, mas é foda, velho. Porque eu já falei que eu moro do lado de um bar e é todo dia essa merda de nego numa quarta-feira enchendo o cu de cachaça. Não tem mais porra nenhuma que fazer. Mas enfim, voltando aqui o raciocínio, que eu fiquei meio pra baixo hoje, porque eu fiquei pensando exatamente nessa questão, cara. De tipo, de como eu posso dizer, as pessoas, você querer o afeto das pessoas, mas tipo, você se esforçar para que as pessoas meio que se interessem por você se esforçar para ter vários amigos, assim, para ser querido por essas pessoas. E muitas vezes as pessoas não retribuírem esse, como eu posso dizer, esse esforço em te conhecer também, entendeu? Só que aí eu fui falar sobre isso com um amigo meu. Porque eu tenho essa tendência, cara, de tipo achar que as pessoas estão erradas em fazer isso, entendeu? Tipo, as pessoas estão erradas por não me serem, não retribuírem o meu esforço que eu faço pra meio que socializar com elas, entendeu? Só que aí eu fui perguntar pra um amigo meu que é bem isolado, tipo, o cara não fala com ninguém do trabalho, a não ser que, tipo, eu falo com ele. E eu perguntei, pô, cara, você não fica meio bolado com essas coisas, não? Você não fica meio chateado que ninguém no trabalho vem falar contigo, a galera finge que você não existe? E aí, cara, ele me respondeu uma parada que eu tenho que concordar, cara, que, tipo,
eu não queria concordar, cara, que é triste, mas é a verdade de que as pessoas, cara, não têm obrigação nenhuma de querer me conhecer, tipo, as pessoas não têm obrigação nenhuma de me dar afeto, me dar porra nenhuma, cara. Aí, por exemplo, elas não tem, se eu não me esforçar pra meio que socializar com elas, essas coisas, elas não... Por que caralhos elas seriam, tipo... Seriam amigáveis comigo, cara? Elas não têm obrigação nenhuma. E eu tava... E é verdade, cara. Se eu não... Por exemplo, teve uma época aí que eu tava muito puto com esses negócios. E aí eu ficava tipo... se as pessoas não tentam me conhecer, eu também vou cagar pra elas. Só que aí o que aconteceu, cara, é que eu só ficava mais bolado ainda. Porque aí eu ficava, tipo, na solidão completa, cara. Ninguém vinha falar comigo. Por quê? Porque eu não fazia esforço também pra falar com elas, cara. E é exatamente isso que o Cantinho do Lixo podcast tá falando. Eu não vou ter tempo de comentar tudo que ele tá falando, porque foi um podcast muito longo dele. Ele falou muita coisa interessante. Por isso que eu vou disponibilizar aqui no canal. Mas o que mais me chamou a atenção foi que ele falou isso na lata. De que ele sabia o que tava de errado, cara. Tipo, ele sabia o que... Ele falou exatamente isso. De que as pessoas, cara, não têm obrigação nenhuma de se socializar e serem amigáveis, de darem afeto a alguém que não faz esse esforço pra fazer essas coisas também, cara. E é triste isso, cara. Mas... É triste, mas... Como eu posso dizer? Eu entendo esse ponto de vista. Eu entendo que essa seja realmente uma verdade. E o pior é que muitas vezes, mesmo quando você faz um esforço, se você não tiver certas habilidades sociais, se você não for, por exemplo, um cara interessante, muitas dessas pessoas, mesmo assim, com você fazendo esforço, vão continuar cagando pra você. Entendeu? E aí aconteceu que, pensando nisso, eu me lembrei dos relatos do Cantinho do Lixo. E aí eu fiquei pra baixo hoje também por causa dessa merda, mas... E eu pensei... Cara, ele sabia o que tava de errado. Ele queria melhorar, cara. Não que ele estivesse, não que ele estivesse errado, cara. Porque é válido você ficar, na solidão. Se você quer ficar sozinho, fique, cara. Isso é totalmente válido. Não tem nada de errado. Eu acho que ficar solitário, ficar sozinho, de vez em quando, é excelente pra você ter um tempo pra si mesmo, cara. Pra botar suas ideias em ordem. Pra você se sentir bem, cara. Porque ficar no meio de toda essa futilidade, toda essa merda, como eu posso dizer, esse mar de merda aqui que tá hoje, cara, é difícil, drena as energias, cara. Por exemplo, eu lá no trabalho faço um esforço do caralho pra ficar ficar de bom humor o dia inteiro. Às vezes até me engano e falo, tenho que ficar me reafirmando, vamos sorrir, vamos estar alegre, porque você precisa, cara, você precisa socializar, você precisa fazer não sei o que. Mas cansa, cara. Tanto que hoje eu não me aguentei, cara. Eu simplesmente ativei o modo o modo cara de cu e aí não falei com ninguém, só trabalhei, fiz as paradas, fui pra casa, não dei tchau, não dei oi. É assim, cara, drena as energias, mas voltando ao que eu tava falando, de que ele queria, melhorar nesse aspecto. Ele queria se tornar uma pessoa sociável. Ele queria sair dessa depressão, cara. Você dá pra ver que ele tava lutando contra isso. Ele falou também de, não... de os pais dele ficarem tristes por isso, essas coisas. Por ele ser como ele se chamava, assim, um merda.
E mesmo com ele lutando contra isso, contra essas coisas, ele, no final, eu não sei quanto tempo depois do podcast, ele acabou se suicidando. Mas... cara... Eu acho que eu nunca tive, assim, um contato de perto com um caso de suicídio. Acho que esse foi o mais perto, como eu posso dizer, que a realidade bateu de um suicídio. E acho que eu não sei nem como chegar a uma conclusão aqui, porque é isso que era isso, cara, sobre o Cantinho do Lixo, um relato, porque eu não tenho, por exemplo, pensamentos suicidas, cara. Eu tenho um puta medo de morrer, cara, pra ser muito sincero. Nunca me passou a ideia de suicídio, porque eu sou um covarde. Eu não tenho coragem de morrer, cara. Eu tenho um puta medo de morrer. Então, por isso a ideia do suicídio, assim, pra minha pessoa, é muito estranha. Mas quando você tenta se botar no lugar de alguém que tá sentindo um desespero tão imenso, cara, tão tremendo, que vem a ideia de suicídio, cara, não sei como é. E não sei se algum dia eu vou saber também, espero que não. Mas enfim, esse final foi para diminuir aqui o tom de voz, para reforçar a depressão do negócio. Eu vou encerrar aqui, cara. Tá ruim. Se eu continuar isso aqui, cara, amanhã vai dar... Eu vou chegar com uma puta cara de com trabalho de novo. Mas enfim, muito obrigado pela audiência de vocês, cara. Um grande abraço e é nóis. Você está ouvindo a Underdog FM, a pior rádio de podcasts da internet. Lembrando que as transmissões ocorrem a partir das 19 horas de terça a sexta, e no sábado teremos uma transmissão ao vivo no YouTube e na Twitch às 22 horas. Se você tem um podcast que quer fazer parte da programação, basta mandar um e-mail para underdogpodcast@outlook.com, repetindo, underdogpodcast@outlook.com, com o título Underdog FM - o nome de seu podcast. Lá você pode enviar um arquivo de áudio do seu podcast com o nome ou numeração, ou o seu próprio canal no YouTube. Continue agora com a programação. Sobre uma pequena parte de um livro que eu li recentemente, que se chama Sobre o Sermão do Senhor na Montanha. Inclusive no meu último vídeo que eu fiz, com dicas de leitura, eu até mostrei esse livro, falei que eu estava lendo e tal. Então eu justamente vou falar sobre um trecho desse livro, que digamos que talvez foi o trecho do livro que mais me chamou a atenção. Vai ser um podcast curto, porque é algo que não é de muito difícil compreensão. Acho que qualquer um vai poder entender o que eu estou falando aqui, e mesmo que você seja ateu, sei lá, que não seja necessariamente cristão, isso daí serve, digamos, universalmente, não somente para quem é cristão, quanto também para quem é de outras religiões. Eu não tenho uma religião. Você pode adaptar a palavra pecado para erro.
erro ou algo que você quer eliminar da sua vida, algo que você desgosta, que te desagrada, que não é útil, enfim. Não somente isso pode ser aplicado na concepção cristã, mas também em outras concepções de vida. Mas enfim, vai ficar um barulho de fundo provavelmente, como vocês já devem saber, ventilador, porque tá quente pra caralho, tá mais de 30 graus nessa merda, tá foda o calor, então já estejam avisados que vai estar um barulho de fundo, eu sei, mas não tenho o que fazer, ou eu gravo assim ou eu não gravo. Enfim, vamos pro assunto do vídeo. Santo Agostinho, nesse livro sobre o Sermão da Montanha, ele fala de uma maneira, ele fala basicamente sobre o famoso Sermão da Montanha, que é, digamos, um dos principais textos pilares do cristianismo. Se não me engano, o Sermão da Montanha está contido no livro de Mateus, na Bíblia. E eu comprei esse livro justamente por falar do Sermão da Montanha, porque é uma das partes da Bíblia, não somente da Bíblia, mas da história de Jesus Cristo que eu mais tenho interesse, porque eu considero o Sermão da Montanha os principais pilares do cristianismo, do como ser e estar cristão no mundo, estão no Senhor da Montanha. Então, caso alguém, sei lá, esteja aprendendo sobre o cristianismo, ou tenha interesse de saber o que é o cristianismo, assim, puro e simples, leia o Sermão da Montanha. E aí, numa das partes desse Sermão da Montanha, se não me engano, está ainda na primeira parte. Esse livro é dividido em duas partes, parte 1 e parte 2. Se não me engano, está na primeira parte, em que ele fala sobre o Santo Agostinho, nesse livro, fala sobre as 3 etapas do pecado. Que são a primeira parte, a sugestão, a segunda parte, o deleite, segunda etapa, parte deleite, e a terceira parte, consentimento. Vou explicar aqui cada uma delas, porque eu achei interessante essa divisão e acho que isso realmente é o que acontece na vida real. E como eu disse, é algo que pode ser você não precisa necessariamente ser cristão para aplicar isso na sua vida. Então, sugestão, deleite e consentimento, sendo que cada uma dessas etapas tem um grau de gravidade. A primeira etapa é um pecado, vamos colocar assim, um pecado mais leve. A segunda etapa, um pecado mais pesado do que a primeira, mas não tanto quanto a terceira. E a terceira etapa, quando ela se consuma, é um pecado mais pesado, é um pecado mais grave, vamos colocar assim. Enfim, a primeira parte, a primeira etapa do pecado seria a sugestão. O que seria a sugestão? A sugestão é quando você vê ou sente ou é estimulado de alguma maneira por algo exterior ou interior, algo que pode partir tanto do exterior a você quanto aquilo que é interior. É quando simplesmente algo te sugere a pecar. O próprio nome já diz, sugestão, é quando algo te desperta, você querendo ou não, a vontade de pecar. Eu vou, no final desse podcast, eu vou dar um exemplo bem simples para vocês melhor entenderem. Essa é a primeira parte, a sugestão. Quando algo aparece a você, algo externo ou interno aparece a você, te sugerindo a cair no pecado, ou cair no erro, ou seja lá o que for. A segunda parte, o deleite. O deleite seria quando você começa a imaginar coisas relacionadas a isso. É quando você, o próprio nome já diz, quando você se deleiteia. Isso é algo que ainda acontece no seu interior, sabe? É quando você imagina se realizando tal ação, ou quando você pensa em tal ação. É quando você estimula, às vezes até de maneira inconsciente, que você realize o pecado. É quando você já foi sugerido que você cometa aquilo, e aí você começa a se deleitear na mera imaginação de você fazendo aquilo, ou de você vendo aquilo, sabe? É o deleite, a segunda etapa. E a terceira etapa é o consentimento, que aí não existe mais, aí é quando o pecado toma forma não somente interna, mas o pecado se externaliza. É quando, por exemplo, mesmo que a sugestão e o deleite ainda sejam coisas que acontecem mentalmente, ainda no seu psicológico, no seu psíquico, no seu interior, na terceira etapa ela não acontece mentalmente, ela acontece de fato, ela se exterioriza, ela vai para o mundo real, você realiza o ato em si, você realiza o pecado em si. Vou dar um exemplo simples de como entender melhor essas 3 etapas. Sugestão, deleite e consentimento. A primeira etapa, um exemplo simples, masturbação, por exemplo. Alguém que, sei lá, considera a masturbação como um erro, ou simplesmente não faz bem, ou que simplesmente considera masturbação como um pecado, porque a Bíblia sugere que masturbação é um pecado. Enfim,
A primeira etapa, a etapa da sugestão, seria quando, por exemplo, você está no Facebook, lá rolando o seu feed, e aí do nada aparece uma mulher que você acha, uma mulher seminua em algum vídeo que você acha muito atraente. Você está lá rolando, aparece. E aí, só que aí você não vê o vídeo, porque você não quer se masturbar por XYZ motivo, mas mesmo assim, você por 5 segundos você acabou vendo aquela mulher e ela acabou de alguma forma ficando na sua mente, mesmo no inconsciente. Essa é a primeira etapa, a sugestão. E aí vamos supor que depois de, sei lá, 3 horas... você tá entediado e aí te vem imagens dessa mulher e você começa a imaginar essa mulher na sua mente. Independente do que você imaginar ela. Você imagina ela, o que ela tava fazendo no vídeo, ou você imagina ela nua, ou você se imagina transando com ela, sei lá. Você, de alguma forma, você obtém algum prazer advindo da sua imaginação para com aquela mulher. Que, como eu disse, foi algo breve, algo que durou 5 segundos, mas simplesmente ficou na sua mente. Essa segunda etapa de você imaginar coisas com ela e de ser algo que de certa forma gera um prazer em você, mesmo que é algo que você ainda não está fazendo nada, mas só de você pensar nisso já está te gerando um prazer, seria essa segunda etapa, a etapa do deleite. E a terceira etapa seria quando você, sei lá, você abre um Pornhub, você abre um RedTube, ou se você abre um Xvideos, ou você simplesmente abaixa a tua bermuda, coloca o pau na mão e se masturba, bate uma punheta. Essa seria a terceira etapa, a etapa do consentimento. Ou seja, quando o ato que até então só estava na sua mente, algo que começou exterior a ti, se desenvolveu para dentro da ti e depois passou de novo para ser algo exterior a ti. É quando você exterioriza a intenção de, no caso, uma intenção de cometer um ato com aquela mulher, de cometer uma relação carnal com aquela mulher. A terceira etapa do consentimento seria quando você de fato realiza o que aquela imagem daquela mulher, o que aquele vídeo daquela mulher te sugeriu. Ou seja, que você pegasse no teu pau, impulsionasse ele, pressionasse ele, enfim, fizesse algum tipo de estímulo e aí gozasse, consumisse o ato. Essa é a terceira etapa. Sendo que, como eu disse, existem diferentes, segundo Santo Agostinho nesse livro, existem diferentes tipos de gravidade, sendo que a primeira etapa, a da sugestão, é algo que todos nós, seres humanos, até mesmo... Não é que Jesus Cristo estava... acho que Jesus Cristo é um caso especial, vamos colocar assim. Mas assim, humanos normais. Todos os humanos normais estão sujeitos à primeira etapa do pecado. Por quê? Porque, segundo a Bíblia, segundo Santo Agostinho nesse livro, todos nós estamos meio que contaminados pelo pecado inicial, pela carnalidade, vamos colocar assim. Então, pelo simples fato da gente estar contaminado com isso, da gente não ser somente uma alma, mas a gente ser também um corpo que muitas vezes tende ao pecado, tende à carnalidade, todo e qualquer ser humano está sujeito à primeira etapa do pecado, que é a etapa da sugestão. Porém, se você deixa isto avançar para a segunda etapa e para a terceira etapa ou não, aí vai de cada um. Todos nós, seres humanos, estamos sujeitos à sugestão do pecado, porém, transformar isto num deleite e num consentimento, isso varia de pessoa para pessoa, sendo que, no meu ponto de vista, não é algo que Santo Agostinho deixa registrado nesse livro, mas é algo que eu, particularmente, eu penso, o ideal para você bloquear, para você interferir, para você não realizar qualquer pecado, erro, sei lá como você queira considerar, é você interromper o pecado ou erro, seja lá como você quer falar, ainda na primeira etapa. Por quê? Porque quando o pecado ou o erro chega na segunda etapa, que é a etapa do deleite, já fica muito difícil de brecar a evolução natural do pecado. Por quê? Pelo simples fato de que quando a carne é movida pelo prazer, a carne, uma vez no meu antigo trabalho, em que eu trabalhava com pessoas em situação de rua e tal, um antigo companheiro meu desse trabalho, ele me falou uma coisa que ficou na minha cabeça de certa forma. Ele disse pra mim um dia que a carne não conhece limites. E é verdade, a partir do momento em que a carne começa a se deleitear no prazer, fica muito difícil de você brecar a carne para ela não realizar o ato na qual ela tem vontade de realizar. Então, aqui, agora já partindo para uma conclusão mais pessoal, que como eu disse, Santo Agostinho não deixa implícito no livro, mas eu acredito que seja melhor aplicável para qualquer pessoa, eu acredito que
para qualquer coisa que você, para qualquer que seja o pecado ou o erro que você queira evitar, o ideal é você pará-lo ainda na primeira etapa. Quando algo surge para você, quando algo é sugerido para você, você para e, sabe, para o que você tá fazendo, vai fazer outra coisa, sabe, se concentra em outras coisas. Por quê? Porque se você ficar pensando naquilo, posteriormente, seja naquele momento ou depois daquele momento, você ficar pensando naquilo e você não estiver ocupado com nada, e você vai cair, óbvio. Por quê? Porque, como eu disse, a carne busca o prazer. A carne não conhece limites. Eu falo isso bastante num podcast meio antigo meu, chamado Prazer versus Virtude. O prazer carnal, principalmente, o prazer sexual, seja lá como vocês quiserem chamar, não existe somente o prazer sexual, mas o prazer da carnalidade em geral, da gula, da ira, do egocentrismo, do ego, enfim. O prazer carnal é simplesmente algo que, quando nós estamos sujeitos àquilo, é muito difícil da gente não avançar naquilo. Então o melhor a se fazer para brecar é a gente parar na primeira etapa, a gente evitar pensamentos, a gente evitar não estar ocupado com alguma coisa, a gente evitar, basicamente, quando algo surge pra gente, algo que a gente considera como algo ruim, a gente simplesmente para, faz outra coisa e evita ao máximo ficar pensando nisso, ficar internalizando isso de alguma forma, porque se você começar a sentir prazer com isso, a probabilidade de que você vai levar isso pra frente é uns 90%. É por isso mesmo que hoje em dia, por exemplo, eu ainda pratico NoFap. Porém, quando eu estou assim, quando eu simplesmente, por alguma razão, eu me desligo e aí vem imagens na minha cabeça e depois de um tempo essas imagens me geram uma vontade muito forte de me masturbar, eu particularmente eu já considero que eu perdi. E eu já vou lá logo e abro algum site, eu simplesmente coloco o pau para fora e me masturbo. Por quê? Porque, querendo ou não, aquela vontade, eu nutri aquela vontade. E aí, quando a vontade já chega nesse segundo estágio, o estágio do deleite, é uma luta muito maior do que se eu simplesmente tivesse brecado ainda no primeiro estágio. Então, quando eu já chego nesse segundo estágio, já tô querendo avançar pro terceiro estágio, seja no exemplo da masturbação ou qualquer outra merda, eu simplesmente faço, a não ser que seja um erro que eu considere assim muito errado, uma cagada muito grande. Porque simplesmente, quando já chega na segunda etapa, é uma luta muito maior do que se você já tivesse brecado na primeira etapa, né? É só isso mesmo que eu gostaria de falar. Como eu disse, é uma pequena parte do livro que me chamou a atenção e algo que estou tentando aplicar na minha vida, ou pelo menos tentando achar um jeito de aplicar na minha vida, já que eu li faz pouco tempo, então ainda não teve ainda muito tempo de internalizar isso de maneira mais intensa, vamos colocar assim. Mas enfim, espero que tenham gostado. É um podcast curto. Próximo podcast provavelmente eu vou ler e-mails, então quem tiver interessado aí manda e-mails. Provavelmente eu vou gravar ainda essa semana, caso eu tenha tempo, ou semana que vem. Vou falar um pouquinho sobre minha vida pessoal também. E é isso aí, beijos, abraços, falou, até a próxima e compre meus